Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula do terceiro bimestre, aula de matemática, tá bom? Vídeo aula com o conteúdo que vai dar início ao nosso livro, a nova unidade, tá bom? Então, aula de matemática, frações equivalentes, terceiro bimestre de 2020, nós estamos iniciando um novo bimestre. Professora Tereza, quinto ano, aula do dia 3/8 de 2020. Nós vamos dar início ao nosso capítulo 7, sobre frações, tempo e temperatura. Neste capítulo, você vai aprender a comparar frações, resolver problemas com medidas de tempo e de temperatura e aprender mais sobre operações com números decimais. Tá? Então, a gente vai retomar frações, porque nós já tínhamos visto fração no bimestre anterior, e agora nós vamos começar a aprender outras coisas que fazemos com a fração, outros modos de entender as frações, tá bom? Retomando frações e decimais, que foi uma das últimas coisas que nós vimos no bimestre anterior, como transformar frações em números decimais e números decimais em frações. Você já sabe que podemos representar quantidades usando tanto frações quanto número decimais. Por exemplo, o número 1/10 pode ser escrito assim, 0,1, ou assim, 1 sobre 10, o 1 como numerador e o 10 como denominador. Aqui nós temos a representação das carinhas. Nós temos aqui 10 carinhas, certo? Onde uma está sendo considerada. Então, essa é a representação do nosso 1/10. É uma parte em 10 partes iguais. Tá bom? E aqui embaixo outro exemplo, ó, o número 15 centésimos pode ser escrito assim, 0,15 ou assim, 15 sobre 100. O 15 sendo o nosso numerador e o 100 sendo o nosso denominador. Representando aqui na malha quadriculada, nós temos 100 quadradinhos iguais, e desses 100 quadradinhos nós temos 15 sendo representados. E aqui nós temos a representação em fração, 15 sobre 100, e a representação em número decimal. Vocês lembram de uma regrinha básica que nós vimos anteriormente, que uma maneira fácil de você transformar fração em decimal ou decimal em fração é olhando a quantidade de zeros no número. Aqui nós temos dois zeros, percebam que nós temos aqui dois números que estão ocupando depois da vírgula. Aqui nós temos um zero e aqui então nós temos um número ocupando depois da vírgula. Este número aqui é o décimo, tá? É menos que um inteiro. Lembra daquele quadradinho que nós fazemos nossa tabelinha, né, com a ordem dos números? Esse 1 estaria o quê? Ocupando a casa do décimo. No caso aqui, como nós temos dois zeros e a casa do centésimo, então nós teríamos representado naquela tabelinha o 1 como o décimo e o 5 como o centésimo. Tá bom? Então a gente está retomando um pouco do que a gente já tinha visto sobre frações. E aqui nós temos mais um exemplo. O número 5/10 pode ser escrito assim, 0,5 ou assim, 5 sobre 10. E aqui nós temos também uma representação em desenho, né? Uma figura aqui, uma unidade, um inteiro, né? Representado aqui com 10 partes iguais, sendo que 5 foram consideradas. E aqui nós temos a representação em número decimal, 0,5, que é igual a 5 sobre 10, tá bom? Observe as figuras a seguir e pinte algumas partes para representar frações à sua escolha. Escreva abaixo de cada uma fração e o número decimal correspondentes. Isso aqui é a critério de vocês, tá? Qual que você vai utilizar. Você pode pintar quantas partes de cada figura que você quiser. E depois que você pintar as partes, você vai representar em fração e número decimal. Tá? A ordem não vai fazer diferença de que você vai preencher aqui. Tá? Eu vou pegar essa aqui de exemplo, tá bom? Vou colocar aqui, eu vou pintar 9 quadradinhos, tá? Então, a gente pintou aqui 9 quadradinhos de 100 quadrados, certo? De 100 quadradinhos, ó, um inteiro, dividido em 100 partes iguais, onde 9 foram consideradas. Então, a minha representação nos números aqui, em número decimal, vai ser 0,09. Lembram? A casa que o 9 tem que ocupar é do centésimo. E a representação em fração vai ser 9 sobre 100. Significa que 9 partes foram consideradas de 100. Isso vocês vão poder fazer em cada figura com a quantidade que vocês quiserem, tá? Então, tem várias possibilidades.
Agora aquela seção Diga aí, do livro de vocês, da página 5, tá bom? Onde você vê frações escritas no seu dia a dia. Nós temos inúmeras possibilidades, né, gente, onde nós podemos usar as frações. É muito comum a gente ver frações em onde? Em receitas, quando fala assim, 1/3 de xícara de açúcar, tá? 1/2 de uma barra de manteiga de 400 gramas, tá bom? Então a gente tem as representações nas receitas, do tanque de combustível, como o próprio livro sugere aqui. Do tanque de combustível, falar que 2/4 do tanque estão cheios, tá? 1/5 do tanque está cheio. O que significa isso? Significa que um tanque, tá? Um tanque qualquer de combustível seria dividido, por exemplo, em 5 partes iguais, sendo que uma parte só desse tanque estaria cheio. Então, assim, 1/5 do tanque de combustível está cheio, tá? Se fosse uma xícara de açúcar para fazer um bolo, falar que você precisa da medida de 1/3 ou 2/3, vamos usar o 2/3. 2/3 significa que você pegaria aquela xícara, como se você dividisse nela em 3 partes iguais aquele espaço, e apenas daqueles 3 espaços você representaria só 2, você encheria de açúcar só 2 partes, tá bom? Então é assim que a gente acaba usando no nosso dia a dia, tanto as frações, tá? E aqui os números decimais. Os números decimais são muito mais comuns da gente ver no dia a dia, tá? O que é nas compras que nós fazemos, os preços das coisas, tá bom? Então aqui, ó, preços, peso líquido de embalagens, tá bom? Quando você compra alguma coisa, quando você vai olhar o preço, é um número decimal, né? O peso líquido de embalagens, né? Coloca lá 1,5 litros. É comum a gente ver isso também em garrafas, por exemplo, de suco, tá bom? Então, são as formas mais comuns no dia a dia que a gente encontra esses dois tipos de números. Então, lê em voz alta as frases. Fátima comprou 0,5 metro de tecido. Então, olha aí, já temos a representação de número decimal. Antônio bebeu 0,5 litro de suco. Essa receita leva 0,5 quilograma de queijo. Então, aqui nós temos a representação de números decimais. Como você lê o 0,5? A gente pode ler de várias formas. De várias formas não, né? De duas formas diferentes. Quando a gente vai falar, ó, Fátima comprou meio metro de tecido. É uma forma da gente ler. Outra, Antônio bebeu meio litro de suco, tá bom? E essa receita leva meio quilograma de queijo, metade de 1 quilo, certo? Então é outra forma que nós temos para ler. Frações equivalentes. Desculpa, acabou voltando na página anterior. Frações equivalentes. Existem várias frações que representam a metade. Os retângulos a seguir são todos iguais, do mesmo tamanho. Dizemos que cada um deles é um inteiro. Então, a gente vai ver no próximo slide a representação de retângulos, tá bom? Representando um inteiro. Eles foram repartidos igualmente, cada um em diferentes números de partes, e em todos eles está pintada a metade. Então, nós vamos ver a representação de retângulos que foram divididos em quantidades diferentes, em partes diferentes, mas foram coloridos, tá? A mesma quantidade em cada um, para a gente ver como que eles podem ser equivalentes, tá? Aqui é uma representação bem simples, tá bom, gente? No primeiro, já notamos a fração e indicamos o total de partes iguais em que o inteiro foi dividido e o número de partes pintadas. Faça o mesmo para os outros. Então, aqui o primeiro nós temos de exemplo e já temos aqui, né, as respostas dos outros para a gente poder entender. Aqui eu tenho um inteiro que foi dividido em 10 partes iguais, sendo que dessas 10 partes iguais, 5 foram representadas. Então, a metade deste inteiro foi representada. Então, nós temos 5 partes pintadas e 10 no total de partes. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Já está com a resposta. Nós temos aqui o mesmo inteiro. Percebam que nós temos o mesmo inteiro, só que ele foi dividido em duas partes iguais apenas. E dessas duas partes iguais, uma está sendo considerada. Então, a minha fração vai ser diferente. A fração vai ser o quê? O meu denominador vai ser o 2, que foi a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido,
e dessas partes, uma foi considerada. Então, total de partes são 2 e parte pintada, 1. Na terceira, nós temos aqui o mesmo inteiro, só que dividido agora em 4 partes iguais. E dessas 4 partes iguais, 2 foram pintadas a metade novamente. Então, percebam que até agora, ó, nós temos a mesma quantidade pintada em cada um, sendo que são os mesmos inteiros que foram divididos em partes diferentes, tá bom? Então, aqui nós temos um inteiro dividido em 4 partes iguais, sendo que 2 foram representadas, 2 foram usadas. Então, seria a nossa fração 2/4, onde 2 são as partes pintadas, e o 4 total de partes, tá? Que é a quantidade que foi dividida esse inteiro. E aqui mais um retângulo, onde, né, o mesmo inteiro, onde foi dividido em 6 partes iguais. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dessas 6 partes iguais, 3 estão sendo utilizadas, 3 estão sendo consideradas. Perceba que a gente mantém aqui, ó, se você colocasse uma linha aqui, a gente ainda mantém a mesma quantidade de divisão dos inteiros, a metade do inteiro está sendo considerado. Então, nós temos aqui 3/6, né? 3 as partes pintadas e 6 o total de partes. O que a gente já pode concluir com isso? Que essas frações aqui são frações equivalentes, tá bom? Elas se equivalem. Percebam que nós temos o mesmo inteiro representado aqui, dividido em diferentes partes, mas como foi representado, né, como foi considerada a metade de cada inteiro, nós temos aqui, criamos então as nossas frações equivalentes, tá? Frações que se equivalem. Tudo bem? Nós vamos descobrir durante o percurso do nosso conteúdo como a gente descobre essas frações, tá bom? Agora aqui na página 6, tá bom? Continuando, complete as frações a seguir, mantendo as igualdades. Então, a gente vai fazer baseado no que a gente viu lá das figuras, gente. Ó, 5/10, que foi representado, é a mesma coisa, ele é igual, ele é equivalente a 1/2, que é equivalente a 2/4, que é equivalente a 3/6. Como é que vocês teriam, né? Vocês estão completando aí. A gente está completando com um número que é a metade do número representado no denominador. Vocês perceberam isso? Ó? Os 5/10, 5 é metade de 10. Então, 10 é o dobro de 5, certo? Então, aqui, como a gente representou lá no retângulo, o 2 está aqui como meu denominador. Qual é a metade de 2? Metade de 2 é 1. Então, 1 a gente coloca aqui, que é igual ao quê? Agora, o numerador é 2. Se o numerador é 2, o denominador, para que ele faça a representação da metade, tem que ser quem? Tem que ser o dobro de 2. Então, o 4, 2/4, que também é equivalente a 3/6. Por que o 3? Porque 3 é a metade de 6. Então, a gente já pode perceber que para representar isso aqui não é difícil, tá? Para a gente representar a metade de um inteiro, basta ver se o numerador é a metade do denominador, né? No mesmo caso, né? Na mesma situação, o denominador é o dobro do numerador, tá bom? Então, todas essas frações representam a metade. Todas elas são iguais a 0,5. Veja o que Eduardo escreveu no quadro. Quando a gente observa o quadro aqui que o Eduardo montou, ele colocou que 0,5 é igual a 0,50, que é igual a 0,500. Isso está certo? Se a gente parar para analisar aqui, ele está correto? A sentença matemática que ele escreveu é verdadeira? Explique sua resposta. Nós já temos a resposta aqui, mas vamos analisar antes, né? Como que estes números podem ser iguais, né? Representar a mesma coisa. Eles representam a metade de algum número, certo? Tanto que aqui, ó, a gente só preencheu com zeros depois. Todos estão ocupando a mesma ordem, tá? Logo depois da vírgula vem quem? Vem meu décimo. Lembram disso? Então, aqui a gente agora analisando, ó. Sim, pois 0,5 é igual a 1/2, é igual a metade. Quando eu falo que é 0,5 de um inteiro, eu não estou representando a metade dele, então é a mesma coisa que 1/2. 50/100.
né? No caso aqui, lembra, a regrinha dos zeros, eu tenho dois números depois da vírgula, então meu denominador vai ser 100, que também tem dois zeros. 50 sobre 100 é igual a 1 meio, que a gente também chega a essa conclusão, né? Metade, 50 não é metade de 100, 100 não é o dobro de 50. E aqui, 0,500, que é igual a 500 sobre 1000. 500 não é a metade de 1000 e 1000 não é o dobro de 500. Então, significa que essa representação também é 1 meio, é a metade de algum inteiro, tá bom? Parece complicado, mas com o decorrer do conteúdo vocês vão perceber que não é, tá? Aí aqui, justamente, a gente justifica essa situação que a gente acabou de ver e de fazer. Qual é a relação entre o numerador e o denominador das frações que representam a metade? Qual é a relação que o número de cima tem com o número de baixo? Né? Qual é a relação do numerador com o denominador para que eu consiga representar metade de alguma coisa? Depois de conversar com a sua turma, né, escreva suas conclusões. Conclusão deve fazer referência ao denominador ser sempre o dobro do numerador. Vocês lembram que representa o dobro? Dobro é quando eu multiplico aquele número por 2, não é isso? E o termo, quando a gente usa metade, é quando eu pego aquele número, aquela quantidade, e divido ela por 2. Lembram disso? A gente utiliza sempre praticamente em todos os conteúdos que nós trabalhamos, tá? Os termos dobro, que é a mesma coisa que multiplicar por 2, e metade, que é a mesma coisa que dividir por 2. Então, a conclusão deve fazer referência ao denominador ser sempre o dobro. Significa que o denominador é sempre o dobro do numerador. Ou, né, o numerador ser sempre a metade do denominador. Ou seja, a quantidade de partes consideradas deve ser sempre a metade da quantidade total de partes. Então, para que seja metade, qualquer fração que você queira representar que seja metade, você tem que ter o seu numerador sendo a metade do seu denominador, né? Ou o seu denominador sendo o dobro do seu numerador, tá bom? Então, existem outras frações que representam a metade, não é mesmo? Escreva uma delas e represente no retângulo abaixo. Novamente, o livro fala aqui, né? Há outras respostas possíveis, além dessa que ele coloca aqui como sugestão, tá? Então, nós temos aqui a representação de um inteiro. Este inteiro ele foi dividido em 8 partes iguais, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? E destes 8 nós estamos representando a metade. Se o meu inteiro foi dividido em 8 partes, para ser metade eu preciso que o meu numerador seja metade de 8, a metade de 8 é 4. Portanto, aqui eu tenho a representação de uma metade. Esse 4 oitavos é a mesma coisa que 1 meio, a metade de um inteiro, que a gente vê aqui representado no desenho, tá bom? E aqui nós temos aquelas, né, a gente fala que são as chamadas, né, eu falo sempre para vocês que são partes bem importantes, porque normalmente caracterizam alguma coisa sobre o conteúdo, dão explicação de alguma coisa, tá bom, né, essa folhinha que tem aqui. Frações que representam a mesma parte de um mesmo inteiro são frações equivalentes. Frações que representam a mesma parte de um mesmo inteiro. Isso aqui parece confuso, mas não é. Lembram lá dos retângulos que nós fizemos, né, na primeira parte aqui do conteúdo, onde nós tivemos a mesma representação do mesmo inteiro, só que ele foi dividido em partes diferentes e colorido. E quando coloria, né, quando a gente colocou a representação dos números considerados, ficou exatamente da metade. Vamos voltar lá para a gente ver. Aqui, aquela explicação está falando justamente disso, porque aqui nós temos a representação de inteiros que foram divididos em partes diferentes e consideramos aqui a metade de cada um deles, né? Então, isso aqui representam as frações equivalentes, significam que essas frações que representam aqui estes inteiros são equivalentes.
Então, com isso, a gente justifica esta afirmativa aqui sobre frações equivalentes, tá bom? Aqui na seção lápis na mão, na nossa página 7, nós temos a mesma atividade que nós fizemos no início, né, do conteúdo, onde a gente vai fazer a representação de total de partes que o inteiro foi dividido e as partes representadas do inteiro, tá? Para a gente poder achar a metade de cada inteiro aqui. Então, olha só. Desculpa, no caso, não a metade, tá bom? A gente está aqui buscando 1/4 deste inteiro, tá? E a gente vai ver isso durante o percurso aqui. Você sabe como são as frações equivalentes a 1/4? Observe estes quadrados, em cada um deles foi pintada uma fração equivalente a 1/4. Depois escreva as frações correspondentes e indique o total de partes e as partes que foram pintadas. Então, nós temos aqui, letra A, nós temos um inteiro dividido em 4 partes iguais, onde uma parte foi considerada. A nossa fração, portanto, será 1/4, onde 1 é a parte pintada e o 4 total de partes em que o inteiro foi dividido. Na letra B, nós temos aqui o mesmo inteiro, percebam que é o mesmo inteiro, tá? Que foi dividido em 8 partes iguais, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e dessas 8 partes, 2 foram consideradas. Percebam que aqui, ó, se a gente for olhar em questão de espaço que foi considerado, nós temos o mesmo espaço. E a representação em fração é o 2/8, onde 2 são as partes pintadas e 8 é o total de partes em que o inteiro foi dividido. Continuando na letra C, nós temos um inteiro que foi dividido em 12 partes iguais. Então, nós temos 6 partes aqui, 6 partes aqui. E dessas 12 partes, 3 foram consideradas, 3 partes foram pintadas. Então, a nossa representação vai ser o quê? Vai ser de 3, que foram as partes pintadas, e 12, o total de partes em que o inteiro foi dividido. Fazendo um comparativo às outras duas, da alternativa A e B, que nós já fizemos, nós temos o mesmo espaço que foi colorido, certo? E aqui, por último, a letra D, que nós temos aqui uma malha quadriculada com 100 quadradinhos, então 100 partes iguais, e dessas 100 partes iguais, nós temos 25 partes consideradas. Nós temos 25 quadradinhos coloridos. Esses 25 coloridos aqui, se a gente vê a questão do espaço, a gente vai perceber que ocupa o mesmo espaço das anteriores. E a nossa fração vai ficar 25 sobre 100. 25 são as partes pintadas e 100 são o total de partes. Aí nós voltamos de novo para concluir o que nós vimos da questão da equivalência dessas frações. Nós temos de novo a mesma situação. Nós temos inteiros, tá? Figuras aqui, imagens, no caso quadrado, inteiros iguais, que foram partidos, foram divididos em partes diferentes, quantidades diferentes, ó, e partes diferentes que foram coloridas, tá bom? Porém, isso não faz com que eles deixem de ser equivalentes, eles representam a equivalência, eles todos representam 1/4 do inteiro. Percebam que aqui, ó, todos eles estão representando uma parte de 4 partes de um inteiro, tá? Então, as 4 alternativas representam 1/4. Agora, responda como é a relação entre o numerador e o denominador das frações equivalentes a 1/4. Como é que nós vamos descobrir agora? Lembra que na anterior nós tínhamos o quê? O numerador, a metade do denominador. Essa regra a gente continua, tá? Só que agora aqui é 1/4, não é mais 1/2, certo? Então, agora, em vez de multiplicar por 2, como nós fizemos anteriormente, nós vamos multiplicar agora por 4, tá? Então, é o seguinte, o denominador é a mesma coisa que dividir ele 4 vezes, tá? Vai ser 100, por exemplo, dividido por 4, que dá 25. 12 dividido por 4, que dá 3.
tá? Porque nós estamos representando a quarta parte. Ou multiplicar o numerador por 4, para a gente saber o denominador, que o numerador vai ser 4 vezes o numerador vai ser ele vezes 4 para achar o numerador, tá? Então, percebam que a mesma forma de fazer, só mudou os números, mudaram os números. Então, como é a relação entre o numerador e o denominador das frações, o denominador das frações equivalentes a 1/4 é sempre 4 vezes o numerador. Então, desculpa a rouquidão, gente. O nosso denominador vai ser sempre o quê? O resultado, tá? Da multiplicação do nosso numerador vezes 4. Ou, né, o nosso numerador vezes 4 vai ser sempre o resultado do nosso denominador. Basta a gente dividir 100 por 4, que nós achamos 25, ou multiplicar 25 por 4, que nós vamos achar o 100, tá bom? Agora, na nossa página 8, no item D, você obteve uma fração com o denominador 100. Escreva essa fração por extenso e indique o número decimal correspondente a ela. Escrever por extenso é escrever como a gente lê o número, né, gente? Então, 25 centésimos. Lembra a representação do 25 sobre 100? Isso é a mesma coisa que 0,25, e nós lemos 25 centésimos, tá bom? Número 2, há 4 marcações na reta numérica abaixo. Identifique cada uma usando os números das etiquetas para formar uma sequência crescente. Lembrando que é crescente, decrescente. Crescente eu começo do menor para o maior, o número vai crescendo. Decrescente é justamente o contrário, eu começo do número maior para o menor, tá bom? Então, aqui nós vamos colocar estas etiquetas que aparecem aqui em ordem crescente, levando em consideração o número menor para o número maior. Como nós já sabemos, o zero aqui, né? O zero é o marco zero, onde inicia a questão numérica. E o próximo número, quem é maior, 0,25 ou 0,5? Vocês lembram disso também do bimestre anterior? Da unidade anterior do outro livro, quando a gente tinha que fazer um comparativo dos números, né, para colocar em ordem crescente, que nós temos que olhar o primeiro número que vem depois da vírgula. Então, levando em consideração a isso, 0,2 e 5 e 0,5, o primeiro número que vem depois da vírgula é logo o número 2, e aqui é o 5. Quem é maior, 0,5 ou 0,2? 0,5 é maior, então, na ordem crescente, o próximo que vem depois do zero aqui é o 0,25. O terceiro aqui vai ser o 0,5. E, por último, o nosso 1. O nosso 1, percebam que ele não tem vírgula, ele é representado já com 1 inteiro, nós já temos uma unidade, tá bom? Então, a nossa sequência é 0, 0,25, 0,5 e 1. Que fração você pode escrever para identificar a marca onde posicionou o 0,5 e para o 0,25? O que acontece? Se a gente perceber que nesta malha que nós temos aqui, nesta reta, a representação do 0,5 foi justamente onde? Na metade dela. Tá? Então, há várias respostas possíveis, mas a gente pode escrever qualquer fração equivalente a 1/2 para 0,5, porque 0,5 representa a metade. Então, qualquer fração que você queira criar, que você tenha o numerador a metade do denominador, vai ser representação de metade, certo? Então, você pode fazer isso para representar o número 0,25. E para representar 0,25, nós vimos que 25 sobre 100, por exemplo, não significa que é 1/4, 25 não é uma parte de 4 partes de um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. Então, para representar isso, o 0,25 aqui ficaria representando a quarta parte, certo? Então, em número decimal, 0,25 e em fração, 1/4. Então, reformulando a resposta, podemos escrever quaisquer frações equivalentes a 1/2 para 0,5. Então, qualquer fração equivalente a 1/2 vai representar 0,5 e qualquer fração equivalente a 1/4, tá?
que tenha, né, o numerador sendo a divisão deste número que está embaixo 4 vezes, tá bom? Para representar o 0,25. E agora, número 3, escreva ao lado de cada retângulo a fração referente à parte pintada de rosa. Então, agora, né, mais uma atividade simples, tá? De rosa, mas no livro parece meio vermelho, tá bom, gente? Eu não vou levar em consideração que cor que cada um tá podendo ver aí, não, tá? Então, aqui, ó, na letra A, nós temos uma parte pintada em 3 partes iguais. Então, nós temos um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais, sendo que deste inteiro uma parte foi considerada. Então, na hora de fazer a nossa fração fica 1/3. Continuando nossa sequência aqui, né, de questões, da número 3 da página 8, tá bom? Letra B, nós temos o mesmo inteiro, percebam que todos eles têm o mesmo tamanho, então o mesmo inteiro, que foi dividido em 12 partes iguais, e dessas 12 partes, 4 foram consideradas. Então, a representação dele em fração será 4/12. Na letra C, nós temos aqui o mesmo inteiro, só que dividido em 6 partes iguais. Então, ele tem 6 partes iguais, e dessas 6 partes, 2 foram consideradas, tá? E por último, a letra D, onde nós temos o mesmo inteiro, que teve 18 partes aqui, foi dividido em 18 partes iguais, e dessas 18 foram consideradas 6. Então, nossa fração será 6/18. Aí é onde a gente observa justamente de novo, ó, que os inteiros são iguais, mas foram divididos em quantidades diferentes, e quantidades diferentes foram pintadas, mas eles têm a mesma parte pintada em cada um. Então, significa que essas frações que nós achamos aqui são frações equivalentes, tá bom? Então, essas frações são frações equivalentes. Os retângulos são todos do mesmo tamanho? Sim, o retângulo é a parte inteira, né? O nosso inteiro. A parte pintada de rosa no item B, né? No item B, tem o mesmo tamanho da parte pintada do item A? Vocês podem ver aí pelo livro, né? Porque está no slide anterior que sim, como também tem a mesma parte pintada do C e do D. Nos outros itens, a parte pintada é igual a essas ou é diferente? Nós percebemos nitidamente, se a gente pegar e colocar uma régua aqui, a gente vai perceber que está pintado a mesma quantidade, o mesmo espaço está sendo pintado, tá bom? Agora, na nossa página 9, depois de conversar com sua turma, responda: as frações que você escreveu são equivalentes? Explique sua resposta. Como nós vimos, né, são, tá? Nós temos lá frações equivalentes, porque nós temos os mesmos inteiros, mesmo que divididos em partes diferentes, nós temos a mesma parte considerada de cada um. Então, eles representam frações equivalentes. Então, as frações são equivalentes, pois representam a mesma parte do inteiro, tá bom? Número 4, vamos aprender a obter frações equivalentes. Pinte 6/8 do retângulo, né? Aqui já está com a resposta. Então, se é para pintar 6/8 de um retângulo, nós temos um retângulo com 8 partes iguais, então foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais, e dessas 8 nós temos que considerar 6, então nós vamos pintar 6 partes deste retângulo, tá bom? Na segunda parte agora, ó, multiplique por 2 o numerador e o denominador da fração 6/8. Escreva a fração obtida e pinte-a neste retângulo. Então, olha só, como é que a gente está fazendo a equivalência desta fração, dessa primeira fração? Nós temos aqui o mesmo inteiro e ele pede para multiplicar por 2. O que é multiplicar por 2 um número? É dobrar o número, tá? Então, a gente vai achar o dobro, certo? Então, é para a gente fazer a multiplicação por 2 do numerador, que é o 6. Então, a gente vai fazer 6 vezes 2, que é igual a 12, e multiplicar o 8 por 2, né, que é o nosso denominador. 2 vezes 8 é igual a 16. Então, nós achamos o dobro do 6 e o dobro do 8.
Representando isso no nosso inteiro, agora nós vamos ter que pegar o nosso inteiro e dividir em 16 partes iguais, tá bom? Então, aqui nós temos, né? A fração obtida é um inteiro que foi dividido em 16 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E dessas 16 partes, 12 foram consideradas, tá bom? Então, aqui nós acabamos de achar nossa primeira fração equivalente a 6 oitavos. Perceberam? Bastou a gente fazer o quê? Multiplicar cada um por 2. Nós dobramos o valor. E aqui na hora de representar no inteiro, nós temos o quê? A mesma quantidade considerada. E agora aqui na nossa outra etapa, nós temos multiplique por 3 o numerador e o denominador da fração 6 oitavos. Escreva a fração obtida e pinte no retângulo. Ao invés de fazermos agora o dobro, nós vamos fazer multiplicação por 3 dos 6 oitavos. Então, olha só, se a gente pegar o 3 e multiplicar pelo 6, nós vamos achar 18, porque 3 vezes 6 é igual a 18. E nós vamos multiplicar 3 vezes 8, que é igual a 24. Então, ao invés de dividirmos o nosso inteiro ou em 8 partes ou em 16, nós vamos dividir agora ele em 24 partes. Então, nós temos o mesmo inteiro dividido em 24 partes iguais, e dessas 24 partes iguais, nós temos que considerar 18. Lembrando por que estes números, nós multiplicamos os 6 oitavos, cada um, né, o numerador e o denominador, por 3. Tá? Assim, achando a fração 18/24 avos, e a representação aqui no nosso inteiro ficou deste jeito. Novamente, percebam que nós temos aqui, ó, a mesma quantidade pintada, a mesma quantidade considerada. Então, significa que essas frações, ó, os 6 oitavos, 12/16 avos, 18/24 avos, são frações equivalentes. E aqui aquelas notinhas, né? Atenção, para obter frações equivalentes, precisamos partir de inteiros iguais. Para a gente poder achar, gente, fração equivalente, eu tenho que ter o mesmo inteiro, tá? Não adianta, por exemplo, eu ter um retângulo deste tamanho e tentar achar a equivalência com ele um outro retângulo desse tamanho. São inteiros diferentes, tá bom? Então, eu tenho que, para eu considerar a equivalência de frações, eu preciso comparar os mesmos partes, né, de diferentes, mas de um mesmo inteiro. Os inteiros têm que ser iguais. No caso aqui, nós representamos por retângulos, então são os mesmos retângulos do mesmo tamanho, da mesma medida, certo? Isso sim, desse jeito que permite que a gente ache a equivalência das frações na hora de dividir estes inteiros. Então, para obter frações equivalentes, precisamos partir de inteiros iguais, tá bom? E agora, concluindo a nossa página 9, tá? Letra A, observe as partes coloridas nos 3 retângulos e responda: você pintou frações equivalentes? Sim, né? Como nós fizemos a comparação, quando a gente vê que a gente pintou a mesma quantidade, tá? Então, sim, as partes pintadas representam frações equivalentes do mesmo inteiro. Então, é o mesmo inteiro que foi dividido em partes diferentes, mas teve a mesma parte considerada, tá? Letra B, agora divida por 2 o numerador e o denominador da fração 6 oitavos. Escreva a fração obtida e pinte no retângulo. Nós vamos fazer agora a divisão, em vez de fazer a multiplicação, como nós fizemos anteriormente. Então, nós vamos pegar os 6 oitavos, dividir 6 por 2 e 8 por 2. 6 dividido por 2 é 3, 8 dividido por 2 é 4. Então, a fração 3 quartos, que nós acabamos de formar, na hora que vamos representar aqui no nosso inteiro, nós vamos ter um inteiro dividido em 4 partes iguais, e dessas 4 partes iguais, 3 estão sendo representadas, certo? Então, aqui acabamos de representar 3 quartos. A fração colorida neste retângulo é equivalente às anteriores? Aqui na imagem não aparece, mas vocês vão poder ver pelo livro que sim, nós temos a mesma quantidade considerada. E nós não multiplicamos dessa vez, nós dividimos.
Então, o que a gente vai concluir? Que para chegar na fração equivalente, nós podemos tanto multiplicar os números, tá? Quanto dividir. Qual é a regrinha básica? Nós temos que dividir ou multiplicar pelo mesmo número. Por exemplo, se eu vou fazer uma fração equivalente a 2/3, eu vou multiplicar o 2 por um número, eu vou multiplicar o 3 pelo mesmo número que eu multipliquei pelo 2. Então, vamos lá. 2/3. Para eu achar uma fração equivalente, eu posso multiplicar por 2 cada um, certo? Eu multiplico o numerador e o denominador. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 4/6. 4/6 vai ser a minha fração equivalente a 2/3. Então, aí eu usei uma multiplicação. Mas eu também posso usar uma divisão, desde que eu divida os números, tá? O numerador e o denominador, por um mesmo número. Se eu dividir por 3, os dois vão ser divididos por 3. Se eu dividir por 5, os dois terão que ser divididos por 5. Para multiplicação, a mesma coisa. Se eu for multiplicar, eu multiplico o primeiro, o de cima e o de baixo, né? O numerador e o denominador, pelo mesmo número, tá bom? Então, respondendo à questão C, a fração colorida neste retângulo é equivalente às anteriores? Sim, essa fração é equivalente às anteriores. E agora nós viemos com as regrinhas, né? Nós vimos na prática como funciona e as regrinhas aqui embaixo, ó. Para obter uma fração equivalente a uma fração dada, multiplicamos ou dividimos. Então, podemos descobrir tanto multiplicando quanto dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, foi o que eu acabei de explicar, sempre pelo mesmo número. Eu não posso multiplicar o numerador por um número e o denominador por outro. Tem que ser o mesmo número sempre, tanto para multiplicar quanto para dividir. E aqui, ó, quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, obtemos uma fração equivalente e mais simples do que a fração inicial. Aqui já entra outra coisa. Quando a gente divide esta fração, nós estamos simplificando essa fração, porque nós estamos tornando a fração menor, tá? E essa fração que a gente está fazendo simplificada, essa simplificação de fração, a gente vai ver nos nossos próximos conteúdos, tá bom? Agora é a vez de vocês fazerem sozinhos, né? Sem a resposta no slide, sem eu comentar a questão. Então, você deverá fazer sozinho na seção lápis na mão, as páginas 10 a 12, como foi enviado no roteiro de vocês também, para uma melhor fixação do conteúdo. Essas atividades serão corrigidas na nossa aula de quarta-feira, através de um vídeo de correção, tá bom? Para esclarecer algumas coisas, essa semana nós ainda usamos o sistema do bimestre anterior, tá bom? De vídeo aula e vídeo de correção das atividades. Mas teremos novidades para a semana que vem, tá bom? Então, até a próxima. Qualquer dúvida, vocês coloquem, marquem direitinho, porque a gente vai tirar na nossa tutoria, tá?